E hoje a gente vai sair um pouco daquele universo mais conhecido, que é o dos 4 elementos, né. Então, o último encontro que a gente teve, né, a gente falou um pouquinho, do elemento fogo, né, como uma base da alquimia, as transformações que se dão com o elemento fogo. Então, o elemento fogo como realmente fundamental para a alquimia, né, para as transformações, para as transmutações. E hoje a gente vai entrar num componente, né, da alquimia que já não é tão conhecido, ao menos dentro do universo da biodança. A gente pouco fala do sal, né? Do sal, e a gente vai falar aqui de um sal que é o sal alquímico, né? Então, que ele abarca também o nosso sal de mesa, o sal que a gente usa para temperar as coisas, né, mas existem muitas formas de sal, né. Então o sal como um componente que vai abarcar um universo, né, que não tem só a ver lá com o cloreto de sódio, que é o componente que a gente usa no nosso cotidiano, né. Então, o sal, né, ele é algo que está presente dentro das suas várias formas em toda a existência, toda a vida, né. Então, um componente do nosso organismo é o sal. Então, o sal, ele está presente nas rochas, ele está presente na água do mar, ele está presente nas nossas células, e é claro que o excesso de sal, ele nos faz mal, né, mas a gente não poderia viver sem o sal também. Então, o sal é um elemento que perpassa tudo, né, toda a vida, todas as coisas, e ele tem que ser muito bem dosado, né. Então, o sal é um elemento que tem que estar presente, mas ele tem uma dose certa. Então toda a ciência do sal tá, né, no sentido comum, ou seja, em que ele está presente em tudo, né, mas no bom senso do salgar, né. Então tem a ver com um senso comum, onde eu consigo me comunicar através desse sal, de forma que não fique muito salgado, né, e nem menos salgado, tem um ponto exato. Então, o sal, ele é uma base estável da vida, né. Ele está presente em todas as coisas e ele não tem, o sal em si, ele não tem uma transformação dele, né, como elemento, assim como, por exemplo, o fogo, né, tem uma um uma variação, né, de estados, de humores, né. O sal, ele é um elemento estável. Então, o que as variações do sal têm a ver, com as misturas que ele faz, né, onde ele se dilui, onde ele vai de onde ele vem, também, e na quantidade, na forma como ele se manifesta, na forma como a gente emprega o sal. Então, existe uma interação entre 3 elementos dentro da alquimia, né, que é o enxofre, o mercúrio e o sal. Esses são elementos super importantes, né, e que a alquimia, a partir, assim, do final da Idade Média, né, ela vai, se pautar a partir de um médico que se chamava Paracelso. Ele vai trazer esses elementos como base das operações alquímicas, porque anterior a Paracelso se falava principalmente, dos planetas, né, era uma alquimia mais astrológica no sentido de, fazer uma relação dos metais, né, de cada metal com os planetas, né. E então, o Hillman diz que a alquimia, antes de Paracelso, era uma alquimia mais pesada, né, porque estava toda baseada em metais. E, e
a partir de Paracelso, então, ela vai estar baseada em elementos químicos que, se misturando, eles vão ter resultados. Então, e daí Paracelso ele vai fazer uma relação, né, do sal. Ele vai dizer que o sal representa a alma, né? O sal é a alma. E é interessante a gente entender, né, o sal como um elemento que dá sabor às coisas, né? Então, ele tem essa característica de dar esse sabor, né? E que pode ser excessivo ou não. Então, a nossa própria alma como esse elemento que dá sabor às coisas, né? O enxofre ele vai colocar como o corpo, né? E Mercúrio, que tem muito a ver com Hermes, né? O Mercúrio como elemento de comunicação, ele vai relacionar com espírito. Então, de onde vem o sal, né? E se a gente pensar aqui, vamos começar a fazer essa relação, sal-alma, né? De onde vem o sal? O sal, ele vem das profundezas, ele pode ser extraído da terra, do mar, mas ele vem das profundezas. Então, é algo que vem de um íntimo, de um lugar muito dentro, muito para dentro. A gente tem que, o sal não é algo que se revela com facilidade, ele exige um trabalho para se revelar, né? E aqui a gente pode fazer essa metáfora, né? Desse trabalho profundo para se revelar, algo que vem das profundezas, né? Que pertence à terra, que pertence à totalidade, vai se revelar de uma forma singular. Então, essa relação sal-alma, ela pode ser bem interessante dentro de uma perspectiva metafórica, né? E o sal, como eu já falei, né? Ele tá no nosso corpo, né? Então, o nosso sangue tem sal, o suor tem sal, as lágrimas têm sal, a urina tem sal, né? Então, o sal, ele se revela através da emoção, né? E da fisiologia, da nossa fisiologia e das nossas emoções. Então, ele vem da nossa profundeza. E é interessante hoje, né? Uma colega estava colocando a questão de ter chorado muito, né? E as lágrimas, elas são salgadas, né? Então, quando a gente chora, na realidade, a gente está tirando o sal das profundezas, a gente está revelando a alma. Quando a gente chora, tem algo da alma que vem se revelando, é a alma falando, né? Falando através de uma dor, através de algo que se revela e quer ser compreendido, quer ser recebido, quer ser tocado, né? E também uma das coisas que eu gosto muito, né, de quando eu faço viagens a pé, né, é o suor, né? Então, quando a gente caminha muito tempo, me lembro principalmente do Caminho de Santiago, que eu fiz algumas vezes, mas também fiz algumas outras viagens a pé. Então, quando a gente caminha o dia inteiro, né, e o corpo fica absolutamente salgado, né? A gente fica salgado. E esse banho, né, que vai fazer com que o sal se dissolva e saia da pele, né? Depois desse banho que é um banho salgado, que a própria fisiologia trouxe para o nosso corpo, né? Então, também o suor como uma revelação de algo que vem de muito profundo, né? Porque o esforço que gera o suor, ele é um esforço também da alma, né? Então, tudo que vem com essa qualidade salgada, né, é uma expressão de algo muito íntimo nosso, algo que vem de uma profundeza muito grande, né, e tempera a vida.
tempera a vida. Só que é importante a gente perceber que todos esses elementos, o sangue, o suor, as lágrimas, a urina, ele vem com um processo de elaboração, né? Vem de dentro da gente com um processo de elaboração, que tem um sentido, né? Que não é algo simples, algo que bom, eu vou ali e tiro as lágrimas. Não, tem um processo que faz com que essas lágrimas aconteçam, né? Tem um processo fisiológico, digestivo super profundo para que faça que a urina apareça, né? A urina que tem funções, a urina que tem cor de ouro, né? A urina que tem funções curativas também. As lágrimas que têm essa função de aliviar, né? Aliviar algo que está lá dentro e que é ser expresso. E o suor que revela o nosso esforço por algo, né? Que a vida nos exige, que nós queremos, que a concretização das coisas, a vivência do cotidiano que vem através do suor. Então, a gente pode dizer que o sal é a base sensorial da experiência vivida. Então, tudo que a gente vive com intensidade tem sabor, né? E o sal representa esse sabor daquilo que a gente vive. Quando a gente não está conectado com o sal, né, a gente não sente mais o sabor das coisas, né? Então, quando a gente vive as coisas sem alma, é como não sentir o sabor. Então, o sal, ele é como uma experiência objetiva, né? Ou seja, o sal, a gente pode considerar o sal como um grande arquétipo, né? De algo que dá sabor à vida, né? De algo que dá características para a vida, porque o sal ele também pode ser excessivo, o sal ele pode ser insosso, o, o sal pode purificar, o sal pode limpar, né? Então, ele como arquétipo, ele tem uma questão muito objetiva. Quando a gente está presente no sal, com o sal, né? Ele se apresenta na forma como ele se apresenta para todas as pessoas, mas cada um, né, vai sentir esse sabor da existência de uma forma. Então, nessa característica objetiva e presente para todos do sal, por isso que ele é comum, por isso que ele é o senso comum, né, ele vai nos levando para a experiência subjetiva, né? Ou seja, ele vai tomando nuances muito específicas para cada um de nós. Então, esse sabor que é vivenciado por cada um de nós e percebido por cada um de nós, ele vai ter características daí que já não são tão objetivas, né? Tão comuns a todos, mas vai pertencer a uma experiência pessoal. Porém, essa experiência pessoal, ela nos faz a ligação com a experiência humana, com a experiência de todos. Então, ao mesmo tempo que a experiência do sal, ela pode ter uma característica muito específica para mim, por ser uma experiência comum a todos, isso me dá acesso de que o outro possa compreender a minha percepção, porque o sal sempre vai ter algo de comum. Então, o sal, né, ele tem muito a ver com a avaliação da medida exata, e a purificação. Quando a gente usa muito sal, a gente usa já não mais para temperar, mas para purificar e para conservar. Então, tem essas duas características do sal, depende do uso que a gente dá, né? Então, a gente pode usar ele para temperar, a gente pode usar ele para purificar,
como um elemento de limpeza, às vezes mesmo a limpeza energética é feita com sal, né? E como elemento de conservação. Então, o sal, ele tem uma característica que a gente pode dizer que é agudo, né? O sabor, ele é agudo, a apresentação é aguda, ou seja, não, ele não nos deixa, o sal, ele não nos deixa, assim, relaxar, né? A presença do sal não é como a presença do açúcar que nos baixa, né? Nos deixa relaxar, não, ele é agudo, ele é pontudo, ele nos faz agir, né? Então, ele tem a ver com a autopurificação, né? E a autoavaliação. Quando a gente olha para a gente mesmo, né? E pergunta para a gente mesmo a respeito de nós mesmos, né? Eu agi certo, eu agi errado, como eu sou, como eu me apresento no mundo, quem sou eu? Eu fui correta nessa situação, não fui correta? Todas essas autoavaliações têm a ver com o sal, né? Porque são processos de limpeza, né? São processos de purificação, são processos de buscar a forma justa, são processos de buscar a justa medida, né? Então, todo esse processo né, que envolve uma elaboração, o sal não é uma substância fácil, porque ele precisa de experiência vivida para que a gente saiba lidar com ele. Então, faz parte dele essa autoavaliação, esse voltar para si mesmo e olhar novamente e ver como foi que eu agi, como foi que eu me comportei, o que eu estou pensando, como eu estou agindo comigo mesmo, como eu estou agindo com o mundo. Todos esses questionamentos e essas correções, né, de rumo, de percurso, de direção, de quantidade, de persistência, tem a ver com o sal. E daí tem um momento, né, que a gente tem que saber, quando a gente olha lá para dentro da gente, né, a gente tem que saber o que é sal e o que é chumbo, né? Então, o Hillman coloca que o chumbo, ele é um elemento muito pesado, né? E ele é como que ele leva a gente para baixo, né? Ele tem essa característica de peso. Às vezes, a gente precisa do chumbo para aterrar um pouco, né? Quando a gente está, assim, muito esvoaçante, muito lá no mundo um pouco lunático, um pouco lá no ar, lá no alto, a gente precisa um pouco de peso, do peso do chumbo para botar o pé na terra, né? Mas ele coloca que, na realidade, é muito importante a gente poder separar o sal do chumbo, né? Porque muitas vezes, quando a gente faz um processo de autoavaliação, a gente vem com o chumbo, né? E daí o que a gente faz? A gente olha para dentro da gente, em vez de purificar como faria o sal, né? Ou seja, corrigir a rota, ver qual é a melhor forma de fazer, temperar na forma justa, a gente, em vez de fazer isso, a gente entra com o chumbo. E daí se afunda, né? Se afunda, vira um peso, vira uma coisa assim, se condena, se maltrata, né? Então, que é necessário, quando a gente faz esse processo de purificação, a gente separar o chumbo do sal, né? Ou seja, quando a gente faz o processo de decisão, de mudança de rumo, de ajuste, a gente não deixa isso contaminar com uma coisa destrutiva, pesada, de uma avaliação mordaz, né? Excessivamente pesada, excessivamente dura, né? Que pode levar a gente, ao invés de construir algo saboroso, algo bonito, algo interessante, leva a gente para uma depressão. Tá bom? Então, e o sal,
ele tem também um elemento bem importante, uma função bem importante, que é a preservação, né. Então, o sal, ele pode curar, ele pode evitar uma inflamação, ele pode, hã combater inflamações, né, ele pode inclusive queimar, né, o sal, mas ele tem essa função de cura, ele também tem uma função de preservar, né. E o sal, desde a antiguidade, né, ele, por essa função de preservar e de cuidar e dar uma longa duração às coisas, né, ele está ligado ao valor. Então, por quê? Porque a gente preserva o que a gente dá valor, né, a gente não vai preservar uma coisa que não tem valor. Então, o sal, ele está ligado ao valor, né, então a capacidade de preservar as coisas que a gente dá valor, e de curá-las, né, fazer com que elas, se mantenham saudáveis, se mantenham íntegras, né. É interessante ver que, por exemplo, a palavra salário, né, vem de sal. Então é justamente essa relação do elemento sal, né, com o valor. Mas esse valor não tem exatamente a ver com o gosto, né, mas tem a ver com a condição de preservação. O sal como um elemento que preserva, né, que é necessário para a preservação. E daí, então, a gente pode fazer uma relação, né, entre os nossos traumas e a mina de sal, né, ele faz essa relação, de onde a gente tira, né, o sal, lá nas nossas profundezas também tem os traumas, né, e os traumas, eles são, elementos que a gente tem que poder, de certa forma, né, não negar, né, não se trata de botar chumbo no trauma, tá, que aqui é muito importante separar o chumbo do sal, né, mas dar sentido, dar sabor ao trauma, né. Então aquelas coisas difíceis que a gente viveu, né, aquelas coisas que nos marcaram profundamente, elas têm que ter um sentido, né. Então, não se trata de negar a sua existência, mas dar sentido a essa existência. Então, muitas vezes a gente pode, tratar o trauma com chumbo, né, e daí esse trauma fica algo como uma ferida que não sara nunca, né. A gente pode trazer o sal ao trauma, né, ou seja, a gente pode, curá-lo, curar a sua característica, hã, de ferida aberta, né, a gente pode, curar toda a inflamação que existe nesse trauma através do sal, mas também a gente vai preservar ali a cicatriz, a gente vai preservar a experiência vivida, porque essa experiência ela tem sentido. Então, aí a gente pode ver que o trauma, ele tem um sentido iniciático, né, e isso, assim, é muito, muito forte, na psicologia que o Hillman traz, né, de que na realidade, nós não somos vítimas do trauma, né, ou temos que sair da posição de vítimas de um trauma para compreender o que aquilo que a gente viveu tem a ver com a nossa existência. O que isso me ensinou e de que forma isso, né, que naquele momento vivido foi tão horrível, tão difícil, tão marcante, agora tomando essa distância no tempo e salgando, né, o que isso tem de aprendizado para mim? O que isso que eu vivi me compõe a minha identidade. Então não se trata de negar o trauma, de esquecer o que se passou, mas sim de dar outros sentidos àquilo que passou, né. Então, curar e salgar, né.
para preservar. Então, e daí às vezes, né, o que o Hillman coloca é que às vezes a pessoa fica também tão ligada à questão do trauma, né, e ela quer olhar tanto para aquilo e tratar tanto, né, daí a gente vai para o outro excesso, a gente tem que ver justamente isso dentro do sal, né, que tudo tem uma justa medida, tudo tem um bom senso, né. Então daí ele traz, né, a história de Sodoma e Gomorra, que é essa história que Deus estava furioso com a humanidade, né, com essas duas cidades, então manda destruir as cidades, né, essas duas cidades, e uma família, né, a família de Ló, vem fugindo, né, e só que a mulher de Ló estava muito preocupada com as filhas que tinham ficado na cidade, então ela estava muito preocupada com o que ela deixou lá, com as coisas que ela deixou, mas eu não posso, e Deus já tinha dito que não se podia olhar para trás, que quem olhasse para trás iria virar uma estátua de sal. E daí o que acontece é que a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal, né? Então, às vezes, a gente fica muito preso, né, à questão do trauma, né? E daí salga demais a história, né? Então, eu tenho que preservar no sentido de uma memória que me ajude a dar compreensão para a vida e não salgar tanto que eu vire uma estátua presa, né? E imóvel, fixada no passado. Então, daí o que, que acontece? Eu começo a ter uma paralisia por excesso de sal, né? Eu vou querer preservar tanto, tanto, tanto as coisas que eu começo a engessar elas, né? E vivo só olhando para trás, viro a estátua de sal. Então, um princípio da alquimia, né, é o que diz assim, que o que está abaixo está acima, o que está dentro está fora. Então o Hillman faz uma relação bem interessante, né, entre o oceano e a urina, né? Então, dizendo que, na realidade, a água do oceano também é a nossa urina interna, né? Então, quando a gente trata da urina, né, no ponto de vista metafórico, a gente está falando de uma partezinha desse grande oceano salgado, né, que existe dentro da gente. E daí, então, eu falei para vocês que ele ia colocar a questão da prima matéria, né? E eu acho bem interessante a forma como ele colocou a questão da prima matéria. Eu acho que imagino que fica mais fácil de entender o que é a prima matéria, né? Então, ele diz que a prima matéria, né, é como a urina de um menino de 6 a 12 anos, no máximo, virgem, ok? Então, o que significa isso, né? Que essa urina, né, ela não está contaminada ainda com os elementos vivenciais, né? Com os elementos que a vida vai nos trazendo. Então, se a gente pensar um pouquinho na urina em si, né? A urina de criança, a urina pura, né? É uma produção desse líquido interno, mas que ainda está pura, ainda está, digamos, não transformada pelas coisas que a vida vai trazendo. À medida que a gente vai vivendo coisas, né? Isso vai se transformando em outra coisa. Essa urina vai ficando cheia de outros elementos, que são os elementos que a gente vai vivendo na nossa existência, né? Então, essa urina de menino, né, é o sal que, não como resultado de eventos, mas o sal que é anterior aos eventos, né? Então, esse sal, alma, né, ele já existia antes, né? Antes de tudo que a gente vivenciou na nossa vida. E quando ele existia antes de tudo que a gente vivenciou na nossa vida, ele era a prima matéria.
conforme a gente vai vivenciando, amadurecendo, passando por experiências, e essas experiências vão nos transformando, essas experiências vão trazendo outros elementos químicos para dentro dessa grande panela alquímica que é a nossa existência, então, aos poucos, já não é mais a prima matéria, né? Já não é o elemento sem experiência, não é o elemento não transformado. Então, a gente pode entender a virgindade, né, como a prima matéria. Então, a virgindade não é a ausência de sexo, né? A virgindade é uma pureza, é uma substância que está pura ainda, sem experiência, sem transformação. É o nosso ponto de partida existencial, né? Bom, e ele coloca, então, né, que em cima dessa, quando a gente já está, né, no processo, já não é mais a prima matéria, né, mas a gente tem que extrair o sal, né? Uma das formas de extrair o sal é por evaporação. Um dos jeitos de a gente extrair o sal como cristal, né? Então, a operação alquímica de colocar uma panela no fogo, né, para que todos os líquidos se evaporem. E aqui é super interessante, porque ele diz assim que a panela, né, ela tem que ser como uma frigideira, tem que ser bem baixinha, né, e com o fogo alto, né, para que esse processo vá secando todo o líquido e aos poucos fique somente os cristais. O que significa isso exatamente, né? Então, a gente pode relacionar o líquido com as emoções, né? Então, muitas vezes a gente, para lidar com o sal alma, a gente tem que tirar um pouquinho a sobrecarga emocional, né? Então, e que tem a ver muito com a questão da estátua de sal também, tá? Então, são todas metáforas, né? Então, muitas vezes a gente o Hillman fala de um excesso de subjetividade, né? Diz, a nossa cultura tem um excesso de subjetividade, então tudo tem um significado, tudo tem um sentido, tudo tem uma coisa muito particular para mim, e as coisas acabam saindo da simplicidade cotidiana, da coisa mais simples e mais óbvia. Então, às vezes, a gente se perde num mar emocional, querendo dar sentido, tudo tem que ter sentido, tudo tem que ter um significado, tudo tem que ser pensado, repensado, pensado de novo, né? E daí ele diz assim, a gente tem que secar um pouco isso, né? Porque senão a gente não tem noção mais do nosso sal, né? Ou seja, a gente perde a alma no meio desse caldeirão aí, né? E daí, então, o que ele fala? Ele tem que evaporar um pouquinho esse excesso de líquido, né? Para que o sal apareça novamente, para que o sal se cristalize. Então, estando se cristalizado, né? E daí a gente tem esse sal puro, né? Daí então é hora de novamente dissolvê-lo. Então, essa é uma operação bem interessante, né? Porque às vezes a gente está imerso aí num monte de coisas que são difíceis de entender, e cada vez a gente faz mais confusão, e cada vez a gente faz mais mistura. E daí a gente não sabe mais quem a gente é, a gente não sabe mais o que é uma coisa, o que é outra. Então, ele diz seca, seca e tenha o cristal na mão. Tendo o cristal na mão, dissolva novamente, que é a operação que a gente chama de solútil, né? Então, daí vamos dissolver, vamos temperar, vamos trazer esse sal puro, o cristal de sal, né? Esse cristal esse sal que eu destilei, né? Que eu tirei o excesso de carga emocional dele e pude ter lucidez para lidar com esse sal, né? Sabedoria para lidar com esse sal. Então agora eu posso novamente dissolver, né? No emocional, né? Nesse mundo emocional, de outra forma, com outra posição, né? De um outro lugar.
dando uma composição não confusa, não excessiva, ou insossa, mas dando uma composição justa, sábia, bonita. Então, eu tinha colocado que, então, dentro dessa visão de Paracelso, o enxofre seria o corpo, né? E daí uma das características do enxofre é que ele é autoinflamável, né? Então ele tem uma coisa que ele pode se inflamar e tem uma coisa que ele pode escurecer, né? Então dentro das características metafóricas da alquimia, a gente pode ver o inflamar como a inflamação, né? Pode, bom, romper com os limites, pode se enfurecer, pode se exaltar, né? Ou também pode putrefar, né? Pode escurecer, pode desagregar. Então, que são características que têm muito a ver com a base corporal, né? Então, esse que tem a ver com o impulso, né? Com o impulso que vem muito da questão instintiva, né? Mas que tem que ser temperada, tem que ser modulada, né? Então, o que os alquimistas dizem? Que o sal, ele consegue modular a expressão do enxofre. Ou seja, quando o enxofre quer se inflamar, botando um pouquinho de sal, ele não se inflama tanto. Eu posso dar a justa medida para essa inflamação, né? Quando as coisas querem escurecer pelo enxofre, eu posso colocar sal, e aí eu vou dar o tom exato que é necessário para determinada situação. Então, essa relação, né, é super importante perceber isso, que o sal, assim como os outros dois elementos, ele não está sozinho, né? Esses elementos, eles vão interagir entre eles, né? Então, a gente não pode entender a alquimia como, agora vamos fazer uma alquimia do sal, ponto, né? Não, o sal está em relação à água, o sal está em relação ao enxofre, em relação ao mercúrio, o sal está em relação às cores, o sal está em relação à Lua, né? Aos planetas. Então, é perceber que o sal, ele faz parte de um componente, de uma relação entre outros elementos. E esse sal-alma, então, ele dá essa medida de relação com a nossa corporeidade. Então, o sal, ele seca, né? Ele tem a capacidade de secar e preserva, dá longa duração ao que já foi fresco. Então, quando eu tenho algo que está in natura, que está pulsante, vivo, mas que tem uma duração determinada, né? O sal, ele nos ajuda para manter as características daquilo e preservar. Então, a gente pode colocar sal em relação a sabor e a sabedoria. Então, o sal é um elemento que está muito relacionado à sabedoria da vida e ao sabor da vida, né? Ao saborear a vida. Então, eu já tinha colocado, né, essa relação entre esse sabor e o valor, né? A sabedoria como valor. E essa necessidade da experiência de vida para saber a dosagem de cada coisa. Então, a experiência de vida que me dá a sensibilidade para dosar o quanto eu preciso dessa presença do sal, né? O quanto eu vou revelar essa alma em cada ato da minha existência. E daí essa presença, né, tem a ver com a expressão da nossa identidade. Uma outra coisa que ele coloca, né, é que
existe, assim como existe a coisa de olhar o passado, né, e virar a estátua de sal, né, olhar o trauma e virar a estátua de sal, existe também uma outra característica que o sal vai limpar, que é o excesso reflexivo. Ele coloca como excesso reflexivo, que tem a ver da relação do sal com a lua, né? Então ele diz assim, a lua, ela não tem uma luz própria, né? A presença alquímica da lua está na capacidade de refletir a luz, né? Então, quando a gente olha a lua, a gente não está vendo uma luz que vem da lua, né? Mas, na realidade, ela está refletindo a luz do sol e por isso ela se ilumina, né? Então, ela tem essa característica de ser reflexiva, né? Só que, o que dizem os alquimistas? Às vezes, a gente entra numa coisa tão reflexiva, tão autovoltada, a reelaboração e a elaboração de novo, e o refletir e refletir, que a gente começa a achar que essa reflexão tem luz própria, né? E daí começa, é como que poluir essa água, né? Essa água reflexiva, essa capacidade de elaboração das coisas. E daí, então, que o sal vem, né, como um elemento que limpa essa capacidade, né, e coloca dá noção, novamente, de que a capacidade reflexiva, ela está a serviço, né, simplesmente de uma totalidade maior, que é refletir uma luz que vem de fora, né? Uma luz que vem de outra experiência, e não da experiência de reflexão em si. Então, às vezes, a gente se encanta um pouquinho com o nosso mundo reflexivo, né? E fica girando em torno dele mesmo, né? E isso vai causando uma espécie de uma estagnação. Então, que é aquela coisa muito intelectual, muito sem a experiência vivida, né? E daí vem o sal, né, como um elemento que dá sabor e dá uma volta nisso, né? Porque ele nos alerta de que bom, que eu não posso ficar só nessa experiência reflexiva, né? Que eu tenho que viver. Então, a experiência reflexiva que vem da Lua, né? Ela é uma passagem dentro do processo e não o final da viagem. Muitas vezes a gente fica num processo de intelectualização, né? Que parece que é o fim em si, né? E a capacidade reflexiva não é um fim em si, ela é uma parte do processo muito importante, muito interessante, que pode nos levar a grandes conclusões, mas eu não posso viver em função disso, né? Isso é um instrumento e não o fim em si. Então, o sal, ele deve ser dosado, ele deve interagir com as outras substâncias. Então, o sal, ele é um grande mediador também. Então, uma coisa que é super importante, assim como a lua, né? A capacidade reflexiva, ela não está em função de si mesmo. Então, diz James Hillman, isso é uma frase dele, a função do sal não é a sua própria conservação, mas a preservação daquilo que ele toca. Então, ele está a serviço daquilo que ele toca e não a serviço de si mesmo,